Bom dia, boa tarde ou até mesmo boa noite. Depende da hora e local em que você estiver vendo esse vídeo. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre dentro do meu, do teu e dos nossos corações. A meus ouvintes aí, irmãos do YouTube, hoje eu vim alertar vocês sobre um tema interessante que eu estou percebendo há um mês mais ou menos, que é a camuflagem das igrejas reformadas no meio da CCB, né? Há alguns dias atrás eu estava vendo alguns canais de YouTube que tem calvinistas, né? E os calvinistas, os reformados, estavam tentando fazer um calvinismo meio light, dizendo que era o calvinismo clássico. E nós estamos vendo isso todo momento na internet, né? Agora o nome é Igreja Bíblica, irmão. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Não existe igreja bíblica. Eu sei que você vai tomar um choque agora. Não existe igreja bíblica. Porque nenhuma igreja, para você ser enquadrado como bíblico, o apóstolo São Paulo diz, se você quer, só para você ter mais ou menos noção do que é seguir uma filosofia. Se você segue uma filosofia, Paulo quer dizer, se você segue a lei, siga ela por inteiro, para que você não seja transgressor da mesma. Ou se você segue uma filosofia, se você é um calvinista, você tem que crer no calvinismo na totalidade, senão você não é um calvinista. Você tem que ter na predestinação total, você tem que crer nos cinco soles do calvinismo. De mesma maneira, se você for miniano, entendeu? Se você não acredita, você não é. É a totalidade ou é nada. Para que você não seja transgressor da doutrina que você siga. Então hoje nós estamos vendo um calvinismo light. Por quê, irmãos? Porque o calvinismo foi exposto aqui na rede social. E eu dou graças ao querido bom Deus, ao nosso amado Deus, que as pessoas têm enxergado. Muita gente que estava indo para o calvinismo, de igreja pentecostal, me manda mensagem, inclusive está nos comentários dos meus vídeos, estão enxergando o que é igreja reformada e o calvinismo. E agora eles estão fazendo, não, a gente é igreja bíblica. Quem que pode dizer que uma igreja é bíblica? Se a sua igreja cobra dízimo, ela não é bíblica. Para a igreja ser bíblica, tem que ser 100% bíblica. Se a sua igreja batiza criança, ela não é bíblica. Se a sua igreja quer predestinação, que altera o caráter de Deus, que coloca Deus como manipulador, ele já escolheu as pessoas que vão salvar para maldição e para perdição, isso não é doutrina bíblica. Então não existe uma igreja bíblica. Nenhuma igreja vai ser perfeita, irmãos. As igrejas são instituições regidas por mãos humanas, né? Por mãos humanas. E a gente vai encontrar falha em todas. Vai encontrar falha em todas. Por quê? Para que nenhuma se glorie de si mesmo como a fonte de salvação. Nossa única fonte de salvação, ela tem que ser Cristo. Portanto, observeis, irmãos. Mas tudo tem que ser cristocêntrico. Isso é uma palavra inventada pela Igreja Reformada. Tudo nós temos que ler na Bíblia, temos que fazer analogia como Cristo. Não temos, irmão. Porque se tivéssemos que fazer essa analogia estaria escrita na Bíblia. Olha, o Messias será a pedra que estava na funda de Davi. A gente pode, irmãos, fazer uma pregação fazendo essa analogia. Mas não foi isso que aconteceu. Deus usou a mão de Davi com a pedra. A gente pode falar que a pedra era Cristo, porque Cristo falou que ele é a pedra de esquina, que não tem nada a ver com aquela pedra, né, que estava na funda de Davi, mas é um outro tema. Então isso é cristocêntrico para eles. É pegar aquilo ali e mudar para Cristo. Não é Davi que fez aquilo. Pois então Cristo teria que ser chamado Cristo, filho de Cristo. Cristo era chamado de filho de Davi, descendência do rei Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus, de coração reto. Errou, mas ele não inventou desculpa quando foi confrontado. Assumiu seu erro. Esse é um homem cujo coração Deus se agrada. Então, meus irmãos, esse negócio de cristocêntrico, isso é uma palavra de igreja reformada. Algumas que nós estamos colocando no nosso dicionário. É claro que quando você vai na igreja, a sua fonte primária, né, é aprender sobre Cristo. Por quê? Porque Cristo é a chave hermenêutica. Com Cristo nós podemos entender toda a Bíblia. Mas não podemos tirar o personagem e colocar Cristo no lugar. Não.
Entendeu? Cristo, ele deu para nós o Novo Testamento, entendeu? E ele também traz à luz o Velho Testamento. Mas nós não podemos ficar modificando os personagens. Davi foi Davi, José foi José. Homens usados por Deus antes da chegada do Messias. Apontava o Messias? Apontava. Entendeu? Então eu vejo que muitos erros, esses são os maiores erros que a igreja reformada cobra. Algumas, né? Não todas também. Existem várias alas de igreja reformada, né? Existe a xiita, né? Vamos comparar com o islamismo. Existem umas mais brandas. Então nós temos que tomar cuidado, irmãos. Né? Jesus, como que Jesus pregava? Como que Jesus fazia? Jesus estava ensinando e de repente ele parava e fazia um milagre. Como que o apóstolo São Paulo falou que nós temos que pregar a palavra? Em parte pregamos e em parte profetizamos. O que ele está querendo dizer? Nós vamos ler, né, as escrituras, vamos explicar aquilo que nós estamos lendo, o contexto daquilo que está sendo lendo, que está lendo, a cultura daquele tempo, né? Mas também atualizando as palavras para os dias atuais. Porque se a gente for ver, aqueles ensinamentos foram dados para o Velho Testamento, né? Mas eu não consigo ver uma forma de doutrinar as igrejas sem as cartas do apóstolo São Paulo. É impossível. Só para vocês terem um exemplo. Então, irmãos, nós temos que ler a Escritura à luz do Espírito Santo. Porque foi ele que inspirou os homens. Nada melhor do que ele nos ensinar. Dá para nós a interpretação dela. E sem a interpretação dela, irmãos, nós vamos ficar na letra. Assim como ficava, irmãos, os fariseus. Não tinha ninguém mais estudado que os fariseus, os saduceus, os escribas. Mas eles não entendiam a essência da palavra. E a essência da palavra estava no meio deles, o verbo que se fez carne. E eles não puderam compreender. Né? Então, fazer você estudar a Bíblia em caráter assim de ser um expert, você nunca vai ser um expert em Deus. Você pode ser um expert no livro, mas nunca vai ser um expert em Deus. Nós podemos ver na Bíblia toda que a manifestação de Deus veio para homens indoutos, na sua grande maioria, com exceção a Paulo, Lucas, Mateus também era mais estudado. Mas os outros tantos eram homens simples, em que o Senhor modelou eles conforme a sua palavra. Então nós temos que ser modelado com a palavra. Ah, irmão, mas você está falando que não precisa de ensino bíblico? E precisa, o ministério precisa, porque Paulo recomendou. É uma recomendação de Paulo, é uma instrução de Paulo, né? Que o ministro tenha, né, um bom domínio sobre as escrituras. O ministro, sim. A igreja, ela tem que ser ensinada pelos ministros. Este é o papel dos ministros. Ensinar, apacentar as ovelhas que não são deles, são de Cristo. Apacentar. Apacentar é ensinar, é guiar. Né? Então é através das escrituras. A igreja não precisa ter teologia. Não. A igreja vai na igreja, a pessoa vai na igreja para aprender. É como se ela estivesse indo na escola. Você não pode dar um nível para os professores. O nível dos professores não vai ser o mesmo dos alunos. Por isso que Cristo diz que o máximo que nós vamos ser é parecido com o mestre, nunca superior a ele. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Agora, tem tantas igrejas teológicas que vão para várias ramificações teológicas, várias interpretações errônicas. Por quê? Porque aprenderam de um homem que tinha uma interpretação. Lê um livro, lê outro livro, lê outro livro, aí fica com aquele... Gente, o que é um livro? É uma experiência que alguém escreveu, aí virou um livro no papel. E a pessoa lê aquilo como se fosse uma verdade. Gente, o único livro que nós temos que ler como se fosse uma verdade são as Escrituras. Por quê, irmãos? Porque foram inspirados pelo Espírito Santo. Porque 70% da Bíblia já estão comprovados arqueologicamente, historicamente. É o maior livro histórico que nós temos. Nada da Bíblia foi desmentido. Falaram que a Bíblia foi adulterada, descobriram os papiros do Mar Morto. E a Igreja Católica não alterou as Escrituras, hein? O nosso grande abraço aos católicos aí. Que às vezes nós, os protestantes, tanto, né, ridicularizamos. É errado. Por mais corrompida que esteja a Igreja Católica, ela não alterou o Evangelho. E os papiros encontrados no Mar Morto mostram isso. Então a Bíblia não foi alterada, viu, gente? Esse papinho aí de conversa. Então a nossa fonte de fé é a Bíblia, ela é a nossa instrução. E o Espírito Santo atualiza as palavras que estão lá. Porque foram escritas há mais de 2000 anos atrás. Algumas foram escritas há 6.000 anos atrás, desde o início
dos tempos bíblicos, né? Então, irmãos, tomemos cuidado. Nós temos que estudar Bíblia com o intuito de melhorar o nosso conhecimento para Deus e ensinar aquele que não tem o mesmo conhecimento. Com toda paciência, com fé, paciência, palavras brandas, não dizendo, não maldizendo. Outro dia eu vi um rapaz falar, mas eu ataquei fulano porque eu fui atacado. Então você não é um cristão? Que Jesus falou o quê? Quando alguém te der um tapa na face, vira a outra face. Se alguém mandar você andar 1 milha, anda 2. Se alguém mandar você tirar a capa, tira a túnica também. Se alguém quiser que você se humilhe, humilhe até o pó, porque os humilhados serão exaltados. É de Deus a justiça, não nossa. Então nós vamos fazer o olho por olho, dente por dente, como na lei, então? Que cristão você é, meu irmão? E diz que é entendido e diz que sabe a Bíblia? Magoa, fere, destrói. Não vê que a pessoa tem família, ataca verticalmente, frontalmente. Mas eu recebo ataque. Então você vai atacar quem está te atacando? Que cristão você é? Que Jesus mandou a gente virar outra face. Essa é virar outra face. Não é para deixar dar um tapa físico, mas ouvir palavras que às vezes dói mais do que um tapa. E nós não rebatermos, nos calar. Chamar no privado para conversar, como eu faço, chamo no privado. No privado eu chamo mesmo. Irmão, não gostei do que você falou, porque a Bíblia diz assim. Reconcilia com o teu irmão, se você não gostou, liga para ele e fala. Então, meus irmãos, cuidado com quem você está seguindo. Cuidado com essa nova politização das igrejas reformadas, que igrejas bíblicas, que de bíblicas não tem nada, né? De bíblicas não tem nada. Não tem. Porque se fosse bíblica não tinha dízimo. Não existe dízimo no Novo Testamento. Não existe. Mudou o sacerdócio. Mas Araão deu dízimo para Melquisedeque. Adão não deu dízimo para Melquisedeque. Adão deu voluntariamente os despojos da Guerra dos Reis, a qual ele lutou para tirar Ló. Deu voluntariamente. Se não era instituído o dízimo, voluntariamente. Ele deu uma coleta voluntária. Ele não deu dízimo. Dízimo foi instituído lá para os levitas que não tinham terra. E recolhiam 10% das outras tribos. E era para ajudar os pobres, as viúvas. Era para mantimento do templo. Então dízimo, igreja dizimista não é igreja bíblica. Igreja que batiza criança não é onde que Cristo mandou batizar criança. Sendo que ele falou ao contrário, que aquele que não fizer com uma criança não herdará o reino dos céus. Deixa as minhas crianças, delas são o reino dos céus. Mas a criança é uma mentira. Jesus é bem claro, o coração do homem é mau desde a sua mocidade, não desde do seu nascimento. Então, meus irmãos, são muitas coisas que vocês têm que prestar atenção. Cuidado com o que vocês seguem. Seguem pessoas com o intuito de construção. Eu critico a congregação, critico outras igrejas, critico. Mas são críticas para melhorar, construtivas. E elas estão fazendo resultados. Eu ouço dos irmãos cada dia que eles estão se esforçando. Claro que vai ter dificuldades. Uma igreja centenária, irmãos. Uma igreja centenária não muda de uma hora para outra. Não podemos pegar os nossos velhinhos assim e chutar para fora. Lembre que Roboão fez quando não ouviu os mais antigos no conciliamento e foi ouvir os seus amigos. E Jeroboão conseguiu ficar com as tribos, ele ficou só com Judá para que Jesus nascesse, né, da descendência de Davi. Ficou com Judá e Benjamim e o resto foi tudo para o norte. E até hoje Israel é dividido. Então, irmãos, tenhamos prudência em tudo. Cuidado, crítico ácido. Gente, crítico que não elogia, que só critica, não é crítico. Não é crítico, é perseguidor. Crítico é aquele que elogia no bem e que elogia no mal. Elogia o que está acontecendo. Mas não muda então. Muitas coisas acontecendo, a igreja mudando como nunca mudou. E é só crítica. Irmão, se eu for pegar uma palavra de alguém e esmiuçar ela teologicamente, eu vou encontrar várias falhas. Eu já fiz isso com pastores famosos, irmãos. Eu encontrei várias falhas teológicas na pregação de pastores famosos. Porque nenhum homem é perfeito. Nós vamos encontrar. Então, irmão, vamos ser justos. O Senhor vai cobrar. Cada família que está saindo sem rumo, cada família dividida, cada filho que sai, cada jovem que sai para essa igreja reformada e divide a família e quer levar a família à força, os lares divididos, muitos divórcios vão começar a ocorrer no meio de pessoas que foram para reformadas e outros que ficaram em igrejas pentecostais, até no meio de críticos vão começar a surgir divórcios por causa disso. Irmão, toda divisão
Não, nem toda divisão é ruim. Algumas divisões vieram, Deus fez, causou algumas divisões. Exemplo, a Torre de Babel. Né? Permitiu que Israel se dividisse. Mas algumas divisões, irmão, divisão que separa a família não vem de Deus. Porque a família é uma instituição sagrada de Deus. Então presta atenção no conteúdo que você está comendo. Porque a Bíblia é bem clara. Tá? As más amizades corrompem os bons costumes. Aquilo que você ouve é aquilo que você pratica. Tá bom? Então essa dica que eu quero dar para vocês aí. Espero que vocês tenham entendido. Um grande abraço para todos vocês que assistiram o meu vídeo. E que a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja sempre dentro do meu, do teu, dos nossos corações. Um grande abraço. Fiquem com Deus.